Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O nosso caminhar é difícil, tem pedras, espinhos, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz: eis aquele cujo poder é eterno. Somos convidados a renovar dia a dia a fé assumida no batismo, pelo qual nos tornamos companheiros de Cristo. Celebremos com o propósito de manter viva nossa confiança inicial no Deus cheio de compaixão por nós. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 14. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim, jurei em minha ira: não entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme, até o fim, a nossa confiança inicial. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 94. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Reze comigo. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Reze comigo. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Reze comigo. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. 40 anos desgostou-me aquela raça. E eu disse: eis um povo transviado,
seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Reze comigo. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Estamos vivenciando esse tempo comum, é a primeira semana, e nós que temos um olhar fixo em Jesus, queremos escutar a sua voz. Hoje vimos um Jesus que vai curar um leproso, que vai se ajoelhar para Jesus e vai pedir para Jesus curá-lo com tanta humildade que Jesus não demora em atendê-lo. Se queres, podes curar-me. Essa humildade que precisamos ter na nossa oração, no nosso dia a dia, com frequência muitas vezes, assumindo o nosso batismo, dando o nosso testemunho, sendo justamente isso que Jesus espera de nós. Sermos pessoas capazes de assumirmos o batismo com essa fé humildes, para celebrarmos o propósito do amor de Deus em nós, o propósito de assumirmos as mensagens de Cristo em nós, a princípio pela compaixão, porque Jesus vai olhar com compaixão para esse homem e vai dizer: eu quero, fica curado. Imediatamente ele ficou curado. Jesus severamente proibiu de que ele contasse isso, divulgasse isso. Mas quando uma alegria é muito grande, a gente não consegue guardar com a gente. E ele começou a divulgar o fato de que ele ficou curado, e todos se admiravam, e Jesus já não podia mais andar no meio da multidão. Jesus teve que se afastar para o deserto, porque Jesus Cristo não quisera assumir o messianismo falso de elogios, de fama. Ele queria assumir o messianismo na sua forma como ele deveria assumir, como ele assumiu,
na humildade, como servo, porque Jesus Cristo veio para ser o servo e não para reinar, para ser o rei e nem se passar por rei. Jesus Cristo, embora sendo rei, ele veio assumir na condição humana as nossas fraquezas, como ontem foi dito aqui na leitura da carta aos Hebreus, do capítulo 2. Jesus Cristo assumiu as nossas fraquezas para nos dar a remissão de nossos pecados. Deus olhou para a humanidade. Deus colocou-se no lugar da humanidade, assumindo a nossa carne. Por isso, a compaixão por nós, como para com este leproso, é muito grande de Deus para conosco, porque Ele, assumindo a nossa fraqueza, Ele vai justamente compreender as nossas quedas, os nossos fracassos, e vai se colocar mais ainda do nosso lado. Por isso que nós vivenciamos esse tempo, o tempo da misericórdia. É o tempo que Deus se compadece por nós, é o tempo que Deus quer derramar infinitamente o seu amor e a sua misericórdia sobre a humanidade. Mas é necessário que a humanidade perceba esses sinais do amor de Deus por ela. É necessário que assumamos em nós o compromisso, não só de abraçarmos o Evangelho na sua totalidade do amor que Deus tem por nós, como assumirmos também o nosso compromisso de amarmos os nossos semelhantes. No capítulo 1 de Hebreus, o autor vai colocar que Jesus é superior aos anjos. A carta aos Hebreus foi escrita pelo ano 65, direcionada aos hebreus, aos judeus, ao povo judeu. E as comunidades que se prontificavam a aceitar a doutrina de Jesus se perguntavam: Jesus é superior aos anjos? Como devemos tratar teologicamente a pessoa de Jesus? Eles tinham essa dúvida de que Jesus era ou não um ser divino, Deus presente, que assumiu a humanidade no seu corpo, que morreu, foi crucificado, padeceu. Mas hoje, no capítulo 3, aos Hebreus, ele vai direcionar e exortar mais profundamente o autor, dizendo: irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. E nós devemos, assim, escutar o que o Espírito Santo quer falar para nós. Muitas vezes, nós caminhamos buscando por nossos próprios dotes entender a mensagem de Cristo. É necessário, dentro do nosso coração, ter essa provocação de perguntar: é esse o caminho que Deus quer para mim? Será que eu tenho colocado os meus pés no caminho certo? Será que ora não tenho vacilado e me afastado do caminho que me levará à salvação? Por isso que todos os dias nós dizemos aqui no início da liturgia que o caminho é difícil, porém sabemos onde chegar, porque nós estamos justamente trilhando o caminho da meditação da palavra. A palavra nos leva pelo caminho certo, ela nos leva a alcançarmos no seu ponto final a salvação eterna. Mas é necessário que nós não nos enganemos, como vai dizer o autor, para que não deixemos nos enganar por caminhos tortuosos, como aquele povo de Meriba, de Massa. Em Massa, em Meriba, o povo de Deus se transviou. Por isso, no versículo 12, ele vai dizer: cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando a afastar-se do Deus vivo. Um coração que se afasta de Deus pela incredulidade, ele vai praticar logo depois as faltas de virtude que vai precisar para se salvar. Principalmente o amor. Porque quando a gente perde a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, não compreende o seu reinado, não compreende a sua missão, nem suas mensagens, nós nos afastamos do amor, principalmente da fé e da esperança. Por isso, devemos nos animar uns aos outros, dia após dia, como diz o autor da carta aos Hebreus. Enquanto se disser hoje, porque o tempo de conversão é hoje,
Não devemos nos deixar seduzir pelo pecado, pelo que o mundo nos oferece. Devemos abraçar Cristo com sua mensagem firme e forte, que quer nos direcionar sempre para o caminho da conversão. O caminho que nos liberta de todas as opressões, de todas as doenças espirituais, principalmente do pecado. Devemos abraçar Cristo com esse olhar de um povo que se libertou, de um povo que não quer mais voltar a pecar. A lepra desapareceu do homem e ele ficou curado. Isso é sinal de conversão que Cristo quer em nós. Deus quer essa limpeza em nós. Ele mandou e a lepra foi embora, porque aquele homem quis ser curado. Nós devemos assim nos ajoelhar diante desse Cristo que quer fazer essa limpeza em nós, essa limpeza no nosso coração, principalmente de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda ira, de toda vingança, muitas vezes, que paira no nosso ser. Cristo, ele quer que consideremos que o caminho que devemos trilhar é o caminho que nos leva à salvação, que é o amor. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hórtia Celestial. Ó Hórtia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes. Você que está no celular, clique aqui nesse ícone. Você que não está no celular, que está na televisão, espera o vídeo acabar, que vai passar automaticamente para a próxima liturgia, que é a liturgia das horas, que é a laudes, para você louvar, engrandecer e bendizer esse santo nome de Deus. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Música